Esta é a parte 3 da minha sequência sobre a noite na China. Olá a todos, eu sou o Anderson e essas são as Veredas do Meio. Seguindo então com a minha caminhada pela Rua dos Muçulmanos, eu voltei pela passagem subterrânea e voltei ali um pouquinho mais para mostrar essa parte toda iluminada. Isso é um tipo de praça de alimentação também, né? Se você entrar aí, tem vários restaurantes e várias opções de comida. E eu acho bem bonita essa área. Eu gosto. E ali temos a nossa Michoé número 4. Eu gosto bastante dessas áreas iluminadas. E o caminho que eu vou fazer agora é justamente o caminho que eu não fiz quando estava vindo, por conta da minha câmera estar superaquecida. Então, eu não gravei esse trecho vindo para cá, eu comecei da torre do sino. Então agora eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou da Torre do Sino, seguindo ainda naquela avenida que é a avenida principal. Eu vou voltar da Torre do Sino até a muralha. Então, caminhando aí agora em sentido sul, para mostrar ali, ficou faltando esse trecho, né? Então eu tive que fazer o mesmo processo, grava meia hora, caminha, espera um pouco até a câmera esfriar, muito bem, grava mais um, espera um pouco, a câmera esfria e grava mais um. Então esses são 3 vídeos que eu fiz em sequência. Eu tô voltando pelo mesmo caminho que eu fiz, então eu passei ali pela passagem subterrânea e agora eu vou caminhando de volta em direção à Torre do Sino. A Torre do Tambor está ali à minha esquerda e ali tem também um McDonald's bem grande, que é um dos principais da cidade, e ter franquias americanas é uma boa ideia nessas áreas com turistas, principalmente porque muita gente vai estranhar, não vai querer, enfim, provar a comida chinesa. Olha só, olha só. Sim, essas coisas existem. Enfim, temos aí a opção, né, pra, sei lá, quem não quer provar, não tem muita curiosidade, pelo menos fome não passará. Seguimos aí. Bem tranquila esta área. Por aqui também tem várias dessas lojas de souvenir. E tem também o sorvete temático da cidade. Eles fizeram sorvetes com os desenhos aí dos principais pontos da cidade. Então, tem o sorvete da Torre do Sino, tem o sorvete de Diantha, que foi um dos vídeos anteriores. Então você pode... É um tipo de souvenir em que você não leva nada, né? Você come o sorvete, tira no máximo aí uma foto. É o anti-souvenir. Você compra o souvenir, mas não leva nada para casa. Ali ao fundo já voltamos à Torre do Sino. A torre fica aberta desde amanhã, bem cedo. Se não me engano, às 8 ou 9 da manhã já dá pra... Mais uma Michoé. Michoé número 5.
Voltando, perdão. É possível visitar a torre desde amanhã e ela fica aberta até as 8 da noite, se não me engano. Então, é possível visitar já enquanto, principalmente quando não é verão, né? Já escureceu, já é noite, ela já está toda iluminada e ainda é possível visitar. Ali em frente, surpreendendo 0 pessoas, mais um shopping. A quantidade de shoppings que tem aqui na cidade é muito grande. Assim, tem vários por todos os lados. Ali. Ah, olha só, esses já são streamers, né? E já dá pra ver aí. Esse pessoal vai ficar aí bastante tempo. Geralmente, esse horário ainda era cedo, era umas 9 e pouco da noite. Mas esse pessoal do streaming, se você caminhar por aqui às 2 da manhã, eles vão estar por aí ainda. Principalmente porque tem a polícia à noite, eles ficam ali o tempo todo. Então dá bastante segurança pra pessoa que quer, enfim, fazer o seu streaming aí durante a noite. Não que seja perigoso em qualquer outro lugar, na verdade, né? Tem pessoas fazendo streaming na rua em lugares absolutamente aleatórios e não acontece nada. O nível de criminalidade na China é baixíssimo. Acredito que seja tão baixo ou muito próximo aos níveis do Japão, que é outro país também conhecido por ser extremamente seguro. A China é muito próxima disso. Acredito que seja. Eu não olhei estatísticas oficiais, mas se não é igual, é muito próximo. Esse então é o caminho de volta. Ali à esquerda, mais uma vez surpreendendo a ninguém, outro shopping. Essa rua principal não tem prédios residenciais, né? Então é puramente comercial. Tem hotéis por aqui, né? Dá pra se hospedar. Tem vários hotéis ali ao redor da Torre do Sino, porque é uma área muito procurada, é uma área bonita, então muita gente quer se hospedar por aqui. E essa região não é tão cara. Existem vários hotéis cerca de Diantha também, que foi o meu vídeo anterior. Ali existem vários hotéis, mas aquela é uma região bem nobre. Então os hotéis são mais caros e existem áreas residenciais por ali também que são caríssimas. Assim, é uma das regiões mais caras da cidade para quem quer morar, né? Tem apartamentos de preços absurdos. Seguimos aí então, mais mercadinhos. Além dos souvenirs que a gente viu lá na rua, existe toda uma outra gama de souvenirs comestíveis, né? Comidas. Ali à direita, uma balada, espaço de gente jovem, ou seja, não tenho nada a ver com isso e sigo o caminho. Existem uma série de comidinhas que as pessoas compram da cidade para levar de presente. Então existem lojas aí que vendem esses snacks, esses salgadinhos, com embalagens muito bonitas, com pacotes muito bonitos, com caixas muito bonitas, que servem justamente para dar de presente. Mais lojinhas de conveniência. Esse é um ponto para fotos
Então, em alguns horários do fim de semana, tem uma fila de gente ali para sentar e tirar mais uma Michoé. Então, número 6. E eu vou caminhar então por toda essa rua até a muralha. Dessa vez sim eu consegui passar por baixo, mas dessa vez foi ainda pior a câmera, porque a câmera realmente desligou. Então eu estava tentando me aproximar da estação do metrô, eu queria voltar até a estação do metrô e queria mostrar também, próximo à estação do metrô, tinha pelo menos 3 músicos fazendo streaming. E aí eu fui até lá e gravei, enfim, e não me dei conta, mas a minha câmera já tinha desligado fazia alguns minutos, infelizmente. Mas tudo bem, né? São coisas do verão. Seguimos aí um pouquinho mais. Muito cuidado para atravessar a rua. Não queremos ser atropelados. Esse entorno aqui, a gente passou por uma ali, né? Esse entorno então tem uma série também de baladas e de clubes noturnos. Enfim, alguns têm música ao vivo, alguns são espaços para o pessoal dançar. Muito embora aqui tudo tenha meio cara de bar. Eu estive pouquíssimas vezes em lugares assim, eu sou uma pessoa velha. Então a última vez que os meus amigos tentaram me levar a um bar, eu sobrevivi durante 13 minutos e voltei para casa. Eu contei 13 minutos. Bom, aqui um tipo de, não sei se eu chamaria de shopping, mas acredito que sim, né? São várias lojas no mesmo lugar. E esse é um lugar dedicado à venda de relógios. Então a gente passou ali pela propaganda da Rolex, tem aí a Omega. Eu não entendo quase nada de relógios, então sequer saberia dizer, enfim, quais são os mais caros ou os mais baratos. Pelo lugar comum, acredito que Rolex seja a mais cara de todas. E existe uma outra, aquela Patek Philippe, mas eu não vi loja deles aqui, então acredito que não tenha. Nesse lugar aí, acredito que a mais cara seja a Rolex mesmo. Se eles te deixarem comprar, né? A Rolex tem aquela coisa de meio que maltratar os clientes. Então, sempre tem grandes chances de você chegar lá querendo comprar um relógio e eles simplesmente não deixarem. Ah, não. Precisa esperar, tem fila, enfim. Coisas do mundo de artigos de luxo. Esse outro shopping, pelo qual a gente passou agora, tem uma das melhores pizzas aqui da cidade. A pizza não é uma tradição chinesa, né? Então aqui as opções são franquias americanas, então Pizza Hut, Papa John's. Você tem pizzas de marcas chinesas, marcas próprias, então aqui existe a Big Pizza, existe a Flying Elephant Pizza, essa sim é bem razoável. E você tem alguns poucos lugares que tem uma pizza mais legal, mais bem feitinha. Então, eu consigo me lembrar desse shopping pelo qual nós passamos, que tem a Pizzeria de Nicola. Apesar de não ter nenhum italiano envolvido, é só um nome.
mas as pizzas são bem assim, autênticas. E existe um restaurante de uma família de italianos. Então, esse lugar é excelente. Ele é um restaurante bem pequenininho, mas as pizzas são absolutamente perfeitas. Voltamos aqui agora, então. Essa já é a muralha da cidade. A maior parte do ano ela fica sem decoração extra, então são apenas essas luzes. E durante o período de Ano Novo, eles fazem uma decoração gigante para ser visitada. Mais uma passagem subterrânea, então. Essa aqui dá justamente acesso à muralha. Então, quem visita a muralha, né, quem quiser subir até a muralha e caminhar por ela, é possível. Esta é a entrada. Muralha que tem 12 quilômetros de extensão, se não me engano. E dá pra caminhar por ela toda, né? Ou você pode também, lá em cima tem bicicletas para alugar. Então você pode alugar ali uma bicicleta por 2 horas e fazer o caminho todo. Ali eu tava olhando uma apresentação teatral que vai rolar. E já vamos sair aqui pelo outro lado. A minha ideia original então era caminhar até a estação do metrô. Essa região aqui próxima do Portão Sul, esse é o Portão Sul da muralha, né? Existem os 4 portões: Portão Sul, Norte, Leste e Oeste. Esse é o Portão Sul. Essa é a região de bares da cidade. Então tem uma vida noturna bem agitada por aqui. Todo tipo de bar, restaurante, café também. Para quem gosta da vida noturna, esta é a região a se visitar. Eu saio muito pouco à noite, então eu venho muito pouco para cá. Para os bares, né? Exceto um dos bares, que é o Jazz Club, que é um bar de música ao vivo. Esse lugar, sim, eu acho sensacional. E eu venho sempre. Mas eles fecham cedo, né? Eles são um bar com apresentação musical, mas às 11 e pouquinho da noite já fechou. Então esse é o tipo de bar ideal para mim. Né? Dá tempo de assistir a música ao vivo, beber alguma coisa e dá tempo de tomar o metrô e voltar para casa. Então eu acho excelente. Outro lugar bem legal é aquele ali à esquerda, o Shark. O Shark, ele imita esses bares de esporte americanos. Então tá sempre rolando ali um jogo de NBA, um jogo da NFL, enfim. Tem sempre algum esporte e ele tá todo tematizado como esses bares de esporte americanos. E a comida é bem boa. Eles têm umas pastas, tem umas opções de hambúrguer também, e são muito bons. Agora sim, finalmente, vamos cruzar a muralha. Em alguns dias da semana, o pessoal vem fazer música aqui, então às vezes tem um cara tocando violão, às vezes tem uma banda completa. Então, principalmente sexta, sábado, se você vier por aqui à noite, sempre vai ter uma galera fazendo música e bastante gente assistindo. É até difícil de cruzar. Por ali uma das entradas do
parque aí entre aspas, né? Isso é só a parte de fora da muralha. Ela é convertida em um tipo de parque, então você consegue caminhar de uma entrada a outra da muralha por fora. É bem legal. O pessoal mais velho gosta bastante de vir por ali pra caminhar, enfim, de manhã ou mesmo à noite. Aqui tá todo mundo sempre caminhando, né? Todo mundo sempre se mexendo. Agora a gente passa ali à direita. Existe uma área. Dá pra acessar essa área ali pela estação do metrô. E existe também aí apresentações. Eles fazem uma apresentação em estilo militar antigo. Então tem os soldados e tal, é bem bacana. Também isso é feito todos os dias em algum horário, se não me engano, às 6 da tarde, algo assim. E aí você acessa direto pela estação do metrô, tem uma entrada que vai ali até o meio. Passando aí também pelo lago, por assim dizer, que circunda a muralha. A muralha era uma muralha realmente, né? Era a proteção da cidade. Então, como a gente vê em filmes, esses castelos protegidos por esse fosso de água, é exatamente isso que a gente está vendo. E aqui eu já estava chegando bem próximo da estação do metrô. A estação tá ali à frente, mas infelizmente a minha câmera morreu. Então eu vou encerrando por aqui essa trilogia da noite chinesa. Claro que não são os únicos vídeos que eu vou fazer à noite, eu farei muitos mais ainda, mas fecho aí este dia. Como sempre, se você gostou do vídeo, eu peço para deixar um like, um comentário, fazer a sua inscrição no canal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê logo mais. Até!